que está fazendo tudo certo, e se não obedecer, não está fazendo nada. Nós vamos falar hoje de Jesus. Ele obedeceu regra por regra e finalmente morreu na cruz, porque obedeceu a lei, obedeceu a palavra, e ele não recusou, não retrucou, morreu ali como ovelha levada ao matadouro, e não ficou discutindo, dizendo que estava errado, não. Ele aceitou, ele cumpriu a Escritura. E hoje as pessoas não querem cumprir nada. Muitos ficam remungando, ficam murmurando, ficam falando coisas que não devem. Não faz, para eles quer fazer tudo, né? Mas podemos pegar nesses exemplos. As pessoas passam o dia trabalhando, mas quando é para trabalhar para Deus, ninguém quer trabalhar. Passa o dia trabalhando, quando é a hora da igreja, não vem para a igreja, não quer saber da igreja. Então, será que Deus está contente com uma pessoa dessa? Claro que não está, né? Só dizer que está contente, nós estamos errados. Então está aqui: toda alma esteja sujeita ao potestade superior, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestade que há fora ordenado por Deus. Por isso, quem resistir à potestade resiste à ordenança de Deus. Os que resistem terão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados não são temor aos boas obras, mas para os maus. Querendo, pois, não temer a potestade, faz o bem e tem dele louvor dela. Amém? Amém. Aqui no 4. Porque ele é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizer o mal, teme, pois, tendo Deus vingado para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagará tributo, porque são ministros de Deus e atende sempre a si mesmo. Portanto, dai cada um o que é de vez. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E quem temor, temor. E quem honra, honra. Amém? Então, aqui está falando das autoridades. Muitas vezes a gente fica pensando assim: eu não vou pagar meu imposto, ou pagar minha conta de luz, ou pagar as coisas que eu devo, porque o governo está roubando. Não, é uma lei, você tem que pagar. Se você não pagar, você está debaixo da condenação. Então, quem dever, pague suas dívidas. Nós temos que pagar. Jesus pagou todas elas, então nós também temos que pagar. Então, temos que pagar, temos que realmente viver debaixo da autoridade que Deus determinou que fosse criada. Estamos num país que tem os governantes, prefeito, tem o poder legislativo, e tem as leis que foi criadas, e essas leis falam que foi Deus que permitiu que fosse criada. Não é a lei da Bíblia, mas é a lei do país. Então temos que obedecer a lei do país. Só pode deixar de obedecer a lei do país se a lei do país não for correspondente com a Bíblia. Enquanto estiver debaixo da lei de Deus, ordenada, e for uma lei que não passa por cima da Bíblia Sagrada, nós temos que obedecer. Nós podemos obedecer lei que passa por cima do poder de Deus e da Bíblia Sagrada. Mas como Deus está falando que foi ordenada por Ele, nós temos que obedecer. Ou seja, aí está dizendo por a lei eclesiástica, né? Que diz, fala do ministro de Deus, fala da lei de Deus. Então, quem é o ministro de Deus na casa de Deus, né? O pastor da igreja, ele é o ministro de Deus e ele é o anjo da igreja. Então, ou seja, o pastor, se ele estiver certo, é obrigado as ovelhas a obedecer a ele. Se quiser, está debaixo da liderança e estiver debaixo da bênção de Deus, para não vir maldição sobre ele. Então, outros, tem pessoas que vão dizer assim: meu pastor é Deus. Não, essa pessoa, se você ver ele falando isso, manda ele se converter, e ele não conhece a Bíblia Sagrada. Se o próprio Jesus veio aqui e teve que obedecer a lei, por que o homem não quer obedecer, né? Eu vou dar os exemplos que Jesus deixou para nós. Nós vamos lá agora no livro de Mateus, para nós entender o que estamos falando.
Mateus capítulo 3 e o versículo de número 4, que nós vamos entender essa passagem. Livro de Mateus, glória a Deus. Mateus capítulo 3 e o versículo é 13. Mateus capítulo é o 3 e o versículo é o 13, que fala do batismo de Jesus. Já começa aqui, Jesus debaixo da autoridade, Jesus obedecendo, né? Vamos ver aqui como é que está falando, para nós entender direitinho de que forma Jesus obedeceu, para as pessoas entenderem melhor, né? Fala aqui bem claro. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João, opunhando-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem ti a mim. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, dizendo-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Está vendo? Então, aqui, quando Jesus chegou até João, João temeu. João disse: mas Jesus, eu que careço ser batizado por ti, e vem-te a mim? E Jesus disse: não, Senhor, eu vim a ti para cumprir a Escritura, eu vim a ti para cumprir a palavra, eu tinha que ser batizado por ti, e é assim que a Escritura nos diz. Ou seja, trazendo para a obediência, Jesus teve que obedecer o menor do que ele. João Batista era um profeta, e Jesus era maior do que ele, mas só que Jesus tinha que passar por isso para se cumprir a Escritura. E muitas vezes as pessoas hoje não querem obedecer ninguém, eles querem viver fazendo o que quer, então está fora da autoridade de Deus. O próprio Jesus obedeceu, né? O próprio Jesus fez isso. Então, que já era um dos exemplos de obediência de Jesus. Mas tem muito, tem mais ainda, tem mais ainda para nós apegar aqui ainda, para nós aprender bastante hoje, em nome de Jesus Cristo, né? Glória a Deus Todo-Poderoso. Nós também vamos ver aqui outro exemplo no livro de Mateus 20 e 26, que fala: não será assim entre vós, mas todos aqueles que quisessem entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso serviço. Servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui ele está confirmando de novo, ele está dizendo assim, que qualquer uma pessoa na igreja, ou seja, no meio do grupo, e quiser ser grande, diz que ele, para se ele quiser ser grande, ele vai ter que ser servo, ele vai ter que servir na igreja, ele vai ter que obedecer, ele vai ter que vir e fazer as coisas, ele vai ter que servir. Ele quer ser grande, então ele vai ter que aprender. Como é que aprende? Vai servir, vai lavar o banheiro, vai dar um copo de água, vai varrer a igreja, vai fazer alguma coisa. É mais ou menos isso que o Senhor quer ensinar, mais ou menos isso. Mas a pessoa chegar na igreja e querer só mandar e querer ser grande, está fora da palavra de Deus também. Então Deus não está dizendo que ele não pode, mas se ele quiser ser, ele tem que ser servo daqueles que já estão na igreja. Ou seja, uma pessoa que chegar aqui, ele vai ter que ser submisso a nós, vai ter que chegar aqui a obedecer. Aqui está o irmão Toninho, que já é mais velho na casa, está os senhores. Então, todo jeito, irmão Toninho, chegar um novo obreiro aqui, ele vai ter que ser seu servo, vai ter que lhe ajudar para poder crescer no nosso meio, porque você já é ancião da casa, já faz tempo que você está aqui e você já está na casa. Então, tem que vir sem vir junto com a gente, para a gente ver se realmente essa pessoa, ele realmente é o que Jesus está ensinando aqui, de que qualquer um que venha tem que ser o nosso servo, tem que servir para ver como é que ele está servindo, está seguindo bem, está obedecendo bem a palavra de Deus, né? Porque tem pessoas que vêm, mas eles vêm querendo mandar e querendo ser grande, e já está fora da palavra, né? Então está completamente fora da palavra. Isso é um primeiro ensinamento aqui. Então, andando mais um pouco aqui,
Nós chegamos ainda em Mateus ainda. Nós vamos agora ver em Mateus aqui, Mateus capítulo, vamos ver como Jesus é muito sábio. Mateus 26 e o 47, capítulo 26 e 47, fala aqui riquissimamente, Jesus aqui falando como foi bonito aqui, essa passagem como um exemplo muito espetacular, muito maravilhoso, serve demais para esse assunto ao qual estamos falando, né? Mas aqui Jesus afirmando e descendo aqui, firmando a sua tese, né? Então aqui, dando exemplo, ele fala: estando ele ainda a falar, eis que chegaram Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada, vara e vinda pelos princípios do sacerdote, pelos anciões do povo. E os que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse eu prendei. E logo se aproximou-se de Jesus e disse: és tu, Saulo, Rabi? E beijou. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que veste? E então aproximou-se ele e lançaram a mão de Jesus e prendeu-o. E eis que um dos que estava com Jesus, estando a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todo o que lança a mão da espada, a espada morrerá. E pensa tu que eu poderia agora orar a meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões? Como, pois, se cumpre a Escritura, que diz que assim convém que aconteça? E então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador com a espada e vara para me prender? Todos os dias me sentava junto de vós, ensinando no templo, e me prender, e não me prendeste. Mas tudo isto acontece para que se cumpra a Escritura dos profetas. E então todos os discípulos deixaram e fugiram. Mais uma palavra aqui de cumprimento. Jesus estava sendo entregue aqui para ser preso e para morrer na cruz. E Jesus repreendeu a Pedro, que tomou a mão da espada e cortou a orelha do soldado. Jesus falou abertamente que põe a tua espada no lugar, porque com a espada que fere, com ela você será ferido também. Então o Senhor falou mais abertamente ainda. Ele falou assim: se eu orasse a meu Pai, eu pediria mais de 12 legiões de anjos, e viria aqui 12 legiões de anjos, é muitos anjos, daria para acabar tudo. Mas ele falou que ele veio para cumprir a Escritura, ele veio obedecer a lei do Pai dele, os mandamentos de Deus, que Deus disse que ele ia morrer na cruz por nós, para salvar nossas almas, para salvar as almas do povo, para salvar as almas de todos os seres humanos da terra. Então ele cumpriu a Escritura, ou seja, é Jesus obedecendo a palavra de Deus, é Jesus sendo submisso à justiça dos homens, para poder morrer na cruz e poder mostrar que nós estamos aqui para obedecer também. Então Jesus obedeceu, e muitas vezes o homem não quer obedecer, o homem não quer ser submisso. O homem fala ainda abertamente assim,
que o pastor dele é Deus e que está aqui para obedecer, não para obedecer o homem. Bom, Jesus estava obedecendo o homem aqui, o homem da lei mundana. Ele estava obedecendo. Quem criou essa lei? Caifa, o sacerdote daquela época, que já estava escrito. Ele estava no meio, eram homens maus. E Jesus estava sendo preso por homens maus, por uma pessoa que nem ele sabia porque estava acontecendo tudo isso. E o próprio Jesus falou: eu estava tantos os dias no templo com vocês, ensinava a vocês, e vocês não me prenderam, porque a hora era agora, não era naquela hora, é agora. Então Jesus falou para ele: hoje é a hora de vocês me prender, hoje é a hora de vocês me levar e fazer o que tem que ser feito, porque meu Pai já tinha deixado escrito. Hoje estamos só cumprindo a Escritura. Então está todos eles cumprindo a Escritura Sagrada. Então nós também estamos na igreja cumprindo a Escritura Sagrada. Por isso que a palavra diz assim: honrai uns aos outros. Quando eu honro o irmão Toninho, eu estou fazendo o papel certo. Se eu honrar os obreiros, eu estou fazendo o papel certo. Os obreiros também vão me honrar, estão fazendo o papel certo. Não está puxando meu saco, está fazendo o papel que tem que ser feito. Honrar uns aos outros para que nós possamos, ao tomar posse na vitória, e morar no céu. Pois sem essa característica de não obedecer, então nós estamos sendo filho do adversário. Porque onde que não tem lei, é lá no inferno. E lugar que não tem lei, não tem controle. No lugar que não tem lei, não tem obediência. No lugar que não tem regra, não tem obediência. Então Jesus trouxe a regra, trouxe o manual. Qual é o manual? A palavra dele. A palavra do Senhor, ela é inspirada através do poder de Deus. Do início ele fez o homem e do barro soprou na sua narina a palavra inspirada, a palavra que trouxe essa inspiração através do Espírito Santo de Deus. E hoje o Espírito de Deus está na igreja para nos ensinar a dar procedimento na obra dele. Então nós temos que realmente estar debaixo da mão de Deus, dos mandamentos do Senhor, da obediência da palavra de Deus, para nós poder ter direito à salvação, nós poder ser abençoados no nome de Jesus Cristo, né? Outra palavra, as pessoas dizem assim, as pessoas falta conhecimento da palavra de Deus, porque o homem de Deus é homem de Deus, mulher de Deus é mulher de Deus. O homem que Deus escolheu para fazer a obra dele, ele tem conhecimento de Deus, ele tem aliança com Deus, ele tem convicção de Deus, ele tem comunhão com o Senhor. Por isso tem que obedecer o homem de Deus, como Eliseu, Elias, eram homens de Deus, que ele mandava fazer as coisas, e quem obedecia foram os abençoados, né? Então, quando o homem de Deus chegou na casa da viúva, pediu para fazer o bolo, fazer primeiro para ela, que não ia mais faltar farinha e não ia mais faltar azeite. E assim ela fez, e foi assim procedido, e ele ficou ali, e comeram, e não morreu de fome, ficaram até acabar a seca, e ali não faltou mais a farinha, não faltou mais o azeite, porque ela obedeceu o homem de Deus. Então, o homem de Deus já está falando, se é de Deus é para obedecer, porque Deus botou o homem na terra para fazer a sua obra, Deus botou o homem na terra para dar o procedimento. Quem ia fazer a obra eram os anjos, mas só que Deus disse que os anjos não conseguiu fazer porque os anjos não têm sentimento. Se o anjo convidasse alguém para ir para a igreja e dissesse que não ia, ele matava na mesma hora ali. Então nós convidamos as pessoas para vir para a igreja e as pessoas não vêm, e nós não matamos eles, nós nem xingamos eles, nós pedimos a Deus para abençoar eles. O anjo não ia ser assim não. Se o anjo convidasse uma pessoa para vir para a igreja e dissesse que não vinha, ele já matava na hora, porque ele não aceita ninguém dizer não ao seu Deus. O anjo não aceita ninguém dizer não ao Deus Criador do céu e da terra. O anjo é preparado para agir e defender a Deus. O anjo não tem sentimento, ele não sabe o que é dor, nem o que é amor. Ele já foi preparado para guerrear contra o que se diz de Deus. Qualquer que for contra Deus, o anjo, se vem para fazer determinada situação, se ele vem para matar, ele mata. Se ele vem para dar vida, ele dá vida. Mas ele vem fazer o mandato de Deus. Então, agora Deus escolheu nós e levantou nós para ser o mensageiro da palavra de Deus, para obedecer a palavra do Senhor e para trabalhar e obedecer a obra do Senhor e ser submisso à palavra de Deus. Então nós só vamos conseguir fazer a obra como Jesus conseguiu. Jesus aqui está obedecendo a palavra de Deus. Aqui nós ouvimos assim, ele disse que veio o quê? Veio fazer a vontade do seu Pai. E ele disse que não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio morrer na cruz para resgatar muitas e muitas vidas. E é isso que nós temos que observar, que ele veio realmente para cumprir a sua palavra, para cumprir os seus mandamentos. Então,
quando a pessoa, nós estamos cansados de ver pessoas dizer assim, meu pastor é Deus, porque essa pessoa já está em casa, fazendo culto, ou ele já não acredita, não está ligado numa igreja, não está ligado no ministério. Uma pessoa dessa está sem instrução, uma pessoa dessa está perigoso perder a salvação, se ele imediatamente não abrir os seus entendimentos e não procurar uma igreja para congregar, não procurar um pastor abençoado de Deus, um pastor que tenha compromisso com a palavra de Deus, porque pastor tem muito, por isso que diz, obedecer os vossos pastores, está no plural, obedecer os vossos pastores, porque você pode ter sido enlaboreado por um pastor, mas tem outros pastores, não é todos os pastores que são cruel, que são maus, não, tem os pastores de Deus. Então procura um pastor de Deus e vai servir a Deus, vai fazer a vontade de Deus, que o pastor de Deus, ele vai ajudar as suas ovelhas a crescer. O pastor que é de Deus, ele vai cuidar bem do seu rebanho, ele vai dar a vida pelo seu rebanho, ele vai se esforçar para que a ovelha cresça. E a ovelha tem que perceber que o pastor está obedecendo, então ela tem que honrar e tem que obedecer para que ela possa crescer cada dia mais na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Então está escrito aqui, vamos ler no livro de Hebreus 13 e 17, para os irmãos verem o que está falando aqui. Vamos dar prosseguimento nessa palavra aqui, no livro de Hebreus 13 e 17, que fala a respeito de obedecer os pastores, né? Então, está bem claro aqui. Vamos realmente ler aqui. Tem um achar aí? Todo mundo achou? Glória a Deus. Então vou ler aqui, que fala assim: obedeceis os vossos pastores e sujeitais-vos a ele, porque vela por a vossa almas, como aqueles que hão de dar conta dela, para que faça não com alegria e não gema, porque assim não vos sereis útil. Ora, por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o faça, para que os mais depressa vos seja restituído. Amém? Então aqui está falando bem claro: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque ele vela pela vossa alma, como aquele que há de dar conta delas, para que faça com alegria e não gemendo. Então aqui o que é que acontece? O pastor, ele tem que as pessoas obedecer. Por quê? Porque está falando que ao mesmo tempo que a pessoa está obedecendo o pastor também vai dar de conta da alma daquelas pessoas. Da alma, as almas que estão aqui na igreja Porta das Ovelhas, eu que tenho que dar de conta delas. Porque você está falando aqui, Deus vai cobrar de minha mão todas as ovelhas. Se vocês não aprenderem direito e não obedecer, o que vai acontecer? Se for a falha das ovelhas que não quer obedecer o pastor, a falha está em cima das ovelhas. Mas se for a falha do pastor que não está ensinando a palavra direito, não está ensinando a verdadeira palavra de Deus, aí Deus vai cobrar de mim. Então, convém que a palavra seja uma palavra sadia, uma palavra boa, uma palavra de salvação, porque se não a ovelha não for salva, quem vai pagar o preço pela ovelha é o pastor que ensinou errado, é o pastor que enganou a ovelha, é o pastor que usou a ovelha só para crescer e tomar a lã dela, o dízimo e a oferta. E não é assim. Por isso que diz: obedecei aos vossos pastores, porque eles vão velar pelas vossas almas, eles vão cuidar de vocês, eles vão cuidar. Então, o pastor verdadeiro, ele cuida das ovelhas. Agora, se a ovelha está falando, por isso está falando vossos pastores, porque tem muitos pastores. Está falando de todos os pastores, está falando, no meio desses pastores tem uns que não cuidam direito. Agora, aquele que não cuida, que é falso profeta, aí a ovelha tem que fugir desse e o que está cuidando direito. Abraçar aquele realmente que está obedecendo a palavra do Senhor, aquele que está com verdadeira sinceridade com a ovelha e está cuidando dela direitinho como se deve cuidar. Então, a ovelha tem que obedecer e honrar e cuidar, ajudar no que puder, porque esse é o que tem que ser honrado.
Mas hoje é o contrário, as pessoas ajudam os falsos profetas, os pastores tudo errado, e quando é o pastor verdadeiro, eles querem pisar em cima, quer humilhar, não quer obedecer. Obedece os mentirosos, os falsos profetas, mas quando é o verdadeiro, ninguém quer obedecer, né? Que é o maior dos casos aí. Muitos estão aí debaixo de unção de homens perversos, de homens maus, pastores maldosos, roubadores, que quer somente a lã da ovelha, e as ovelhas não conseguem perceber, né? Então muitas ovelhas dizem assim: eu não obedeço o pastor. Então está errado, está fora da palavra de Deus, está fora dos mandamentos do Senhor, e não vai ser salva, porque quem tem que apresentar, quem vai apresentar as ovelhas, é o pastor. O pastor vai apresentar seu rebanho. Todo pastor vai levar suas ovelhas ao Senhor. Senhor, aqui as ovelhas que o Senhor me deu está aqui, ó. O Senhor está aqui. Agora, quando a pessoa diz: não, mas pastor, meu pastor é Jesus. Jesus é o pastor dos pastores. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o pastor de todos. Então nós, os pastores, vamos levar as ovelhas até o pastor Jesus, que é o pastor-chefe, é o pastor cabeça. Jesus é o pastor-chefe, é o pastor cabeça da igreja. E Jesus, ele é a noiva da igreja. Ele vem buscar a igreja. Jesus é o marido da igreja, aliás. Nós somos a noiva. A igreja somos nós. E Jesus é o marido nosso. Jesus é o que comprou nós. Então, todos os pastores vão ter que prestar conta com Jesus. Nós vamos ter que prestar conta do Todo-Poderoso, a Jesus e Deus. Então, por isso que tem que obedecer. Os pastores têm que dar de conta das ovelhas na mão de Deus amanhã, no futuro. Então, por isso que temos que ensinar do jeitinho que é, para depois as ovelhas não perder a linhagem, não perder o caminho de Deus. Então, é justamente isso. Outra palavra que as pessoas falam, que aqui nós já ensinamos bastante, agora os irmãos estão firmes, já sabem disso. Pessoas que dizem assim: santo só Deus, né? Que nós vemos as pessoas falar essa palavra: meu pastor é Deus e santo só Deus, e eu não obedeço a homem, eu só obedeço a Deus. É errado, porque Deus precisa de usar o homem. Tem o homem de Deus, o homem não, que não é de Deus. O homem de Deus é aquele que está obedecendo a palavra de Deus, está pagando o preço, está sofrendo. Esse é o homem de Deus. Então o homem de Deus nós temos que obedecer. Agora o homem carnal, o homem do mundo, não, aí não, está falando: vamos obedecer os homens de Deus, vamos obedecer os profetas de Deus, vamos obedecer aqueles que estão debaixo da justiça do Senhor, que aí você vai ser abençoado. Porque se nós obedecer o homem de Deus, nós estamos obedecendo o próprio Jesus. Que Jesus fala ainda na carta de João, bem claro, que se nós não amar o nosso irmão que estamos vendo, como nós devemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos? Então, nós, quando obedece o nosso pastor que está obedecendo a Deus, nós estamos obedecendo a Deus e estamos vendo o nosso pastor como estamos vendo Deus. Então, porque nós estamos representando, é o anjo da igreja é o representante de Deus na terra. Então, por isso que temos que ter cuidado, porque quando a pessoa não quer obedecer, ele também não vai servir de Deus, porque ele não está acreditando na palavra de Deus. Como é que o anjo não vai aparecer para ele, para guiar ele? O anjo é o pastor da igreja que vai guiar ele, que vai ensinar ele. Agora, tem muitos pastores que não estão obedecendo. Então tem que observar e ver: eu vou ficar numa igreja que tem um pastor verdadeiro, eu vou ficar numa igreja que tem um pastor que dá a vida por mim, eu vou ficar numa igreja que tem um pastor que ensina corretamente a palavra de Deus. Esse é um verdadeiro pastor. Então aí é nesse lugar que eu quero ficar, e que eu quero obedecer um pastor que está ligado em Deus. Eu quero obedecer um pastor que tem temor de Deus. Eu quero ser um homem de Deus que está ligado em Deus, um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus. É isso, é mais ou menos isso que as pessoas têm que colocar no seu coração e nos seus pensamentos. Não colocar, como nós vemos as pessoas pregar assim: eu não obedeço o homem, eu não obedeço o pastor. Se fizer isso, se ele for pastor, já está pregando contra ele. Eu não posso dizer que não obedeço o pastor, porque estou pregando contra mim. Eu tenho que obedecer os pastores que estão honestos com Deus. Eu tenho outros pastores, eu tenho outros pastores. Se eu não obedecer os outros pastores, ignorante, eu estou desqualificando os meus pastores, eu estou desqualificando os obreiros de Deus, eu estou desqualificando a própria obra de Deus quando nós falamos isso. Então nós temos que realmente abrir a boca e dizer: eu obedeço o pastor de Deus, graças a Deus, eu obedeço o homem de Deus que está fazendo a vontade de Deus. Eu não obedeço o homem que está fazendo errado. Aí se eu não posso obedecer o pastor que está fazendo errado, eu não posso obedecer, mas o pastor que está ligado em Deus, está fazendo corretamente, esse eu tenho que obedecer. Esse nós temos que obedecer, porque está representando Deus direitinho como ele deixou na terra. Então, da mesma forma, Jesus deixou esse ensinamento para nós. Jesus disse que veio a obedecer, ele veio cumprir, e ele cumpriu e deixou os exemplos para nós. E nós também vamos cumprir e vamos honrar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos ficar felizes uns com os outros.